Olá pessoal, tudo beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Evandro e nós vamos aqui dar sequência à nossa matéria com mais uma aula de matemática e desenho geométrico e dessa vez vamos falar da reta numérica, né? A reta numérica, essa reta aqui que vocês estão vendo no desenho, ela separa os números entre positivos e negativos, né? Então eu tenho do meu lado direito os números positivos e eu tenho do meu lado esquerdo os meus números negativos, parte positiva, parte negativa e o zero no meio, né? Então os números positivos ficam do lado direito e os números negativos ficam do lado esquerdo. A reta numérica ela é infinita, né? Ou seja, vocês estão vendo esses três pontinhos aqui dos dois lados. Eu posso continuar a minha reta, né? Parei no 7, 8, 9, 10, eu posso ir até quando eu quiser, tá? E essa reta ordena os números da forma crescente, ou seja, do menor para o maior. Então, à medida que eu caminho nessa reta, eu vou passando para um número cada vez maior. Na parte positiva, isso é claro, né? Tem uma ordenação do menor para o maior. E na parte negativa também, né? Como a gente anda na reta da esquerda para a direita, quanto mais à esquerda da reta eu estiver, menor é o meu número. Quanto mais à direita da reta eu estiver, maior é o meu número, ok? Então, como exemplo dessa reta numérica que separa a parte negativa da parte positiva, nós podemos pensar nas temperaturas, né? Nós sabemos que existem as temperaturas positivas, né? E também podem ocorrer temperaturas negativas, né? Temperaturas abaixo de zero, que indicam frio. Então, quando a gente olha para esse termômetro é uma reta numérica. Veja que o zero, né, separa os números positivos dos números negativos. Esse termômetro em vermelho marcando 30 graus, né? 30 graus positivos, e esse termômetro em azul marcando menos 15 graus negativos, né? Então, entendam esse termômetro como se fosse uma reta numérica, tá ok? Então, eu localizo a minha temperatura nesse termômetro. Eu localizo qualquer ponto nessa reta, né? Pensando o termômetro como uma reta. No entanto, surge uma pergunta. A pergunta é: como localizar ou representar pontos em duas dimensões, né? Por que duas dimensões? Porque a reta numérica é uma dimensão, né? Veja o desenho da reta. Ela tem apenas uma dimensão, que é o comprimento. E se eu tiver duas dimensões? Quais são? Comprimento e altura, né? Para representar pontos em uma dimensão, eu uso a reta numérica. Para representar pontos em duas dimensões, eu uso o plano cartesiano, tá ok? Então, para que a gente entenda essa necessidade de representar pontos em duas dimensões, olha esse exemplo, primeiro exemplo, um jogo de batalha naval, né? Eu sei que muitos de vocês já jogaram e o intuito se joga de 2 jogadores e o intuito é derrubar os barcos do seu adversário. Para você derrubar os barcos do seu adversário, você tem que falar a casa que esse barco está. Então veja que as colunas são ordenadas por letras e as linhas são ordenadas por números, né? Então, por exemplo, essa casa aqui que indica água está na coluna F, linha 4, né? Então, eu usei duas coordenadas para indicar esse ponto, né? F4. Então, um segundo exemplo é o meu jogo de xadrez, né? Esse aqui é um jogo de xadrez com algumas das peças já movimentadas. E esse daqui é o jogo de xadrez na posição original. Então, o tabuleiro de xadrez é dividido em colunas e linhas. Essas colunas ordenadas por letras, de A até H,
e as linhas ordenadas por número, de 1 até 8. Então, por exemplo, esse peãozinho aqui que está marcado em vermelho está na casa E, coluna E, linha 4. Então, está na casa E4. Esse bispo que saiu dessa casa amarela e se movimentou para essa outra casa aqui, ele saiu da casa F1 e partiu para a casa B5, né? Então, veja que eu preciso de duas coordenadas aqui para indicar a localização das minhas peças. Por quê? Porque eu estou num plano, né? Então, eu preciso do comprimento e eu preciso da altura. Um terceiro exemplo são as coordenadas geográficas, né? Vocês estudaram em geografia que o mapa mundi ele é dividido em paralelos e meridianos, né? O meridiano mais famoso é o meridiano de Greenwich. E o paralelo mais famoso é o paralelo da linha do Equador, ok? Aqui no meio é o ponto 0, né? E do 0 para frente vai aumentando os graus, né? Os fusos horários. E aqui de 0 para trás vai diminuindo, né? A mesma coisa aqui na linha do Equador, começa do 0 e vai subindo, e aqui para baixo vai decrescendo, ok? Esses três exemplos, o jogo de batalha naval, o jogo de xadrez, o tabuleiro e as coordenadas geográficas, exemplificam a nossa pergunta, né? Qual era a nossa pergunta? Como localizar ou representar pontos em duas dimensões, né? Então, eu citei esses três exemplos para vocês para ilustrar por que eu preciso representar pontos em duas dimensões, né? Porque nem sempre eu consigo, com apenas uma dimensão, representar um valor, né? Veja que a temperatura eu precisava de uma dimensão, porque está numa reta, né? A batalha naval, o xadrez e as coordenadas geográficas, eu precisava de duas dimensões, porque está num plano. E aí entra a ideia do plano cartesiano. Então, afinal de contas, o que é o plano cartesiano? Essa figurinha que está aqui desenhada. O plano cartesiano, ele é formado por duas retas numéricas e perpendiculares, né? Então, duas retas numéricas. Essa reta que eu apresentei para vocês aqui, quando eu coloco uma na horizontal e outra na vertical, eu formo o meu plano cartesiano, tá? Então, uma dessas retas é responsável pela coordenada horizontal e a outra reta é responsável pela coordenada vertical. Então, essa é a horizontal e essa é a vertical. É comum a gente usar as letras X para a primeira coordenada e Y para a segunda coordenada, né? E falar coordenada X e coordenada Y. Então, veja que essa reta horizontal é a reta do X e essa reta vertical é a reta do Y. Eu represento as minhas coordenadas horizontais e verticais pelas letras X e Y, de modo que todo ponto eu posso representar no plano cartesiano em termos das coordenadas X e Y, coordenadas horizontal e vertical. Ok? Bom, no plano cartesiano, a reta vertical responsável pelas coordenadas y é chamada de reta ordenada. Reta ordenada é o nome que essa reta vertical recebe. E a reta horizontal responsável pelas coordenadas x é chamada de reta abscissa. É o nome que essa reta horizontal recebe. Então, reta das abscissas e reta das ordenadas. As retas, também chamadas de eixos, né? Eu posso falar eixo das abscissas e eixo das ordenadas. Essas retas dividem o plano cartesiano em 4 quadrantes, né? Então, aqui é o meu primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante, ok? Então, com esse plano cartesiano, eu consigo localizar pontos dentro desse plano, né?
Assim como meus exemplos aqui, né? Considerando esse peão, por exemplo, como um ponto, considerando uma cidade aqui do mapa mundi como um ponto, considerando um dos barquinhos aqui como um ponto, quando eu represento isso no meu plano cartesiano, eu preciso localizar e representar pontos nesse plano, tá? Então, veja, para localizar um ponto no plano cartesiano, a gente escreve esse ponto através de suas coordenadas, usando o par ordenado x e y, tá? Então, repare bem nessas palavrinhas que eu escrevo em vermelho aqui, ok? Bom, então veja, esse ponto A, né? Esse ponto A a gente está representando pelo par ordenado, onde 2 é a coordenada da reta horizontal e 3 é a coordenada da reta vertical. Então, quando eu faço essa linha tracejada até chegar nos meus eixos horizontais e verticais, na horizontal eu encontro o ponto 2, na vertical eu encontro o ponto 3, e assim eu represento o ponto 2, 3 entre parênteses. Primeiro a coordenada x, segundo a coordenada y, tá? Veja também esse segundo exemplo aqui, desse outro ponto. Esse ponto aqui é o ponto 3 na coordenada horizontal e menos 3 na coordenada vertical. Repare que quando eu utilizo as duas retas, né, vale a mesma propriedade, né? O que a gente já via de uma reta numérica, ela se repete também para a reta numérica na vertical. Então, na reta horizontal, eu tenho os números positivos para a direita e os números negativos para a esquerda. Veja, o menos e o mais, indicando que aqui tem os números positivos e aqui os números negativos. E na reta vertical, a mesma coisa. Aqui eu tenho os números positivos e aqui eu tenho os números negativos. Ok? Então, voltando no meu exemplo, esse ponto B na reta horizontal pega um 3 positivo e na reta vertical pega no menos 3 negativo. Lembrando que primeiro a gente escreve a localização do ponto X, tá? E depois a localização Y do ponto, ok? Bom, então, uma vez que a gente aprendeu a localizar um ponto através de um par ordenado no plano cartesiano, a gente é capaz de encontrar polígonos no plano cartesiano. Então, veja esses polígonos aqui, né? Um triângulo e um pentágono. Eu sou capaz, né, de representar os vértices desses polígonos, ou seja, os cantinhos aqui do meu polígono, através de pontos no meu plano cartesiano. Repare que nesse exemplo eu estou usando apenas o primeiro quadrante, né? Eu estou usando apenas essa parte aqui do meu plano cartesiano, onde eu pego os números positivos na reta horizontal e os números também positivos na reta vertical. Então, ao trabalhar no primeiro quadrante, eu não tenho números negativos. Então, veja, por exemplo, esse triângulo, né? Esse ponto A, ele está na coordenada 1 horizontal e 2 vertical. Então, eu represento aqui ponto A, 1, 2. Da mesma forma, o ponto B, que está na sétima, coordenada 7 na horizontal e 2 na vertical. Então, eu represento ponto B, abre parênteses 7, fecha parênteses 2. E o ponto C está na posição 4 horizontal e 7 vertical, né? Está aqui, ponto C, 4 e 7. Da mesma forma esse pentágono, né? Então veja lá, o ponto A, 4, 1, está marcado aqui, ponto A, 4, 1. Ponto B, 7 horizontal, 3 vertical, está aqui. Ponto C, 6 na horizontal, 6 na vertical, está aqui. Ponto D, 2 na horizontal, 7 na vertical, está aqui. E finalmente o ponto E, 1 na horizontal e 4 na vertical, tá?
Então, isso para mostrar para vocês que eu consigo representar um polígono no meu plano cartesiano, escrevendo os vértices desse polígono como um par ordenado, ok? Bom, então, como a gente pode fazer para localizar um polígono no plano cartesiano? Então, vamos supor que a gente tem esses vértices do meu polígono, A, B, C, D, E e F, 6 vértices, e eu quero marcar esses pontos aqui no meu plano cartesiano para encontrar qual é esse polígono. Então, a gente começa ponto por ponto, né? Então, por exemplo, ponto A, menos 3 e menos 5. Menos 3 horizontal, menos 5 vertical. Então, para marcar esse menos 3, eu vou na reta horizontal, achei o menos 3. Tracejo ela aqui até encontrar o menos 5 na reta vertical. Ok? Quando eu faço esse procedimento, eu encontro os meus pontos. Então, por exemplo, ponto B, menos 1 horizontal, menos 2 vertical. É esse ponto aqui, menos 1 na horizontal e menos 2 na vertical. Marcou o ponto B. Vou pular o C, vamos para o D. Ponto 4 horizontal e 7 vertical. Então, para encontrar esse ponto D, eu tracejo uma linha na horizontal no ponto 4 e na vertical no ponto 7. Né? Os eixos aqui eles não estão numerados, né? Para não ter uma poluição visual aqui no meu desenho, mas você pode contar aqui os risquinhos, né? 1, 2, 3, 4 e assim por diante, de modo que esse ponto aqui está no ponto 7 na vertical. Tá? Esse ponto E aqui, por exemplo, 2 na horizontal e 1 na vertical. Ele está aqui, 2 horizontal e 1 na vertical. Fazendo esse procedimento para esses 6 pontos e marcando cada ponto no plano cartesiano, eu tenho condições agora de saber qual é esse polígono. Basta que eu comece a partir do ponto A ligar o meu polígono, né? Fazer aquela velha brincadeira de ligar os pontos. E quando eu ligo os pontos desse vértice, eu encontro essa figurinha aqui, ok? Então, cada ponto representando um vértice do polígono que eu localizei no meu plano cartesiano, tomando sempre a primeira coordenada sendo da horizontal e a segunda coordenada sendo da vertical. E dessa forma, eu escrevo um par ordenado e eu consigo localizar esse par ordenado no meu plano cartesiano. Cada vértice representa um ponto no meu plano e quando eu ligo esses pontos, eu formo o meu polígono. Ok? Bem, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham tirado proveito. Tendo dúvida, me procurem, busquem fazer a listinha de exercícios e nos vemos na próxima. Um abraço a todo mundo.